Olha só, a cadeia de extensão, todas as articulações que fazem extensão, cabeça, cervical, tórax, aí vem glúteo, só que não entra para o isquiotibial. E a fáscia posterior, ela continua glúteo, isquiotibial e panturrilha. Quando é extensão, a cadeia muscular funcional, ela muda de direção, vai para o quadríceps. Então, quando você faz extensão, não é assim, ó? Não é isso aqui, ó? Não é, aí, quando você usa os músculos para fazer a extensão do movimento, o quadríceps entra nessa cadeia. Mas quando eu estou avaliando a fáscia, os isquiotibiais e o quadríceps tá na linha anterior. São duas coisas diferentes, mas que podem estar intimamente ligados. Então, quando eu falar cadeias musculares atrapalhando o gesto motor, eu estou falando na dinâmica, no movimento. Quando eu estou falando estaticamente, eu estou falando das linhas anatômicas. Durante o exercício, ambos podem influenciar diretamente na mobilidade e no trajeto e na técnica do exercício. Mas pode ser um ou outro. Exemplo, o leg press. Perfeito? Nós temos aqui o leg press. Uma das fáscias que nós vamos aprender são as fáscias oblíquas, principalmente de membros inferiores. Então, quando eu tenho o joelho valgo, o que acontece com o meu joelho? Não gera uma rotação interna? E meu joelhinho fica assim? Perfeito? Isso não é o valgo? Então é essa cadeia aqui que é tensionada. Então, quando eu faço o valgo funcional usando a musculatura para fazer esse movimento de adução e rotação interna, é o tibial, os fibulares, os adutores e os rotadores internos de coxo femoral. Legal? Mas nós temos as linhas espirais de membros inferiores que fazem, quando eu faço a rotação interna, eu também rodo internamente meus membros inferiores. Então, nós temos as fáscias que passam por esses músculos, só que aqui ele faz o rotador interno, em vez de pegar o fibular, a continuidade da fáscia é na membrana interóssea. Muda a questão de detalhes, mas a linha vetorial é a mesma. Um é fáscia, não tem movimento, é passivo. E o outro precisa da contração da musculatura. Então, quando eu estou fazendo um leg press e o meu joelho na concêntrica roda internamente, então quando eu estou empurrando o peso, se eu estou na concêntrica e o meu joelho roda internamente, qual que é a causa desse desequilíbrio? É a cadeia
de fechamento de membros inferiores funcional, que são os músculos, que é a cadeia de valgismo, só para a gente entender, ou seria a fáscia, que seria a linha espiral anterior. Então, quando eu estou empurrando, não tem que ter músculo. Então, eu estou muito mais dominante na rotação interna da abdução do que dos rotadores externos e quem? E os abdutores. Quem faz isso? Piriforme, quadrado femoral, gêmeos, obturador externo. Legal? Tibial, posterior. Então, se eu tenho um desequilíbrio na concêntrica, as causas do desalinhamento é devido às cadeias musculares. Quando eu venho, empurro, faço o movimento certinho. Eu não tenho desalinhamento do calcanhar, joelho e quadril. Meu joelho não entra para dentro. Não gera uma rotação interna, não gera uma convergência patelar. Mas na volta, eu entro em rotação interna e valgismo, é decorrente de quê? Causas faciais. É igual a rédea do cavalo. Se eu puxo, se essa rédea está encurtada, o que vai acontecer com a cabeça do cavalo? Vai para cá. Perfeito? O que acontece com essa rédea? Vai ficar estirada, não vai? Beleza? Bom, eu tenho um elástico, tenho a rédea e eu tenho minha mão. Mas, se a tensão do elástico que está na cabeça do cavalo for mais dura para cá do que para cá, a tendência é ele vir para cá. Então é o seguinte, se eu puxar com o meu braço e a cabeça do cavalo vier para cá, o que vai acontecer? A causa é meu braço, é meu bíceps que foi a causa. É a dominância de força desse lado em relação a esse. Então, as causas são musculares. Mas, se eu estou vindo, e ambos, quando eu puxo a corda, eu faço a tração igual no meu braço. Mas, em vez de ser uma corda, um é a corda e o outro é o elástico. O que vai acontecer? Quando eu puxar, a cabeça do cavalo vai para cá, porque aqui é elástico, ele cede. Vai ser o quê? Fácil. Então, a hora que eu estou descendo, as tensões para dentro são maiores e a tendência é ela ceder e desalinhar o seu joelho. E aí que está o segredo do treinador, do bodybuilder coach. Se você tem um cara que está rodando internamente no joelho, você sabe que isso vai alterar, né, a boa desenvoltura e o equilíbrio entre vasto medial e lateral, tá? A nível de performance, porque o cara não sente dor. Mas a gente sabe que a médio e a longo prazo pode comprometer a articulação do joelho ou do quadril. Isso não é legal, porque o desalinhamento gera compensações e isso vai fazer movimentos excessivos nas articulações que pode aumentar a incidência de lesões. Ponto. Mas você sabendo que isso pode comprometer o desenvolvimento do seu atleta, você tem que manter o alinhamento. Legal? Ou você muda o alinhamento para tentar direcionar mais para uma região do que a outra, né, por causa da assimetrias, mas sempre você vai treinar o cara com um bom alinhamento e uma boa integridade do gesto motor. Se essa pessoa roda internamente desnecessariamente, e eu preciso resgatar a técnica, eu vou ter que usar o que é uma intervenção. Se eu faço a compensação na concêntrica, as causas são musculares. Quais são as técnicas para desprogramar uma dominância muscular? FNP, 3S, músculo energia, Lawrence Jones,
trabalho de relaxamento, vibração e faciais, liberação miofacial, alongamento, gerando estiramento. Olha que interessante, olha que interessante. Então, dependendo das compensações dinâmicas, eu vou saber qual a melhor técnica que eu vou usar para resolver o problema. Talvez ele aqui, quando eu faço os testes, parado, ele roda o joelho internamente. Mas na dinâmica ele roda. Então a causa dele é estático ou ele é dinâmico? Ele parado, o joelho dele roda internamente, você pode saber que tem um comprometimento facial. Pode ter dominância de músculo? Pode ter sim, ou não. Perfeito? Você só vai ver se é na prática. A hora que ele fizer a parte dinâmica, a hora que ele fizer um agachamento, a hora que ele fizer um agachamento e rodar a pelve, ou tiver agachamento e ele fazer uma retroversão pélvica, ele fizer um agachamento e os joelhos virem para fora, ou só um para fora e rodar o quadril. Então você vai começar a ver a dinâmica e vai ver se tem o comprometimento muscular mais a facial. Pode ser ter os dois, pode ser que você tenha só um, ou pode não ter nenhuma. E aí você não precisa perder seu tempo com uma técnica que você poderia estar fazendo outras coisas que seriam mais assertivas.